O assunto aqui é Trump, agente laranja. Você acha que ele é louco? Ele é doido. Ele é louco, mas não é burro. Ué, ele é doido, que dúvida. Ele é midiático. O Trump é economista. O Trump quer comprar a Groenlândia, a Dinamarca, quer comprar a faixa de Gaza, Anexar o Canadá, ele vai invadir o Panamá. É um projeto de poder. Ele já avisou que ele vai fazer o governo da vingança. O Trump sabe usar o imigrante como inimigo. O BRICS. Sim. Taxar a China. Será que ele pensou nas consequências? Não tem capacidade de competir com a China. A pessoa que precisa ameaçar o outro é porque, na realidade, ela tá com medo. A possível criação de uma moeda nos BRICS foi o anúncio que ele fez com mais medo. Isso. Você sentiu isso? Senti. Ele fala do BRICS, mas ele tem medo do BRICS. A grande preocupação dos Estados Unidos é os BRICS parar de usar o dólar. É esse o temor de Trump? Exatamente. O que o Trump pensa a respeito do BRICS e a respeito da moeda que o BRICS planeja lançar? O BRICS é muito mais uma representação do que pode ser o mundo sem os Estados Unidos. Esse é o ponto. Significa que existe uma alternativa sendo construída, ainda não é alternativa, mas sendo construída para o mundo todo, mostrando o dólar não precisa ser a moeda principal, a forma como o Ocidente tem suas relações de dependência e exploração não precisam ser as relações tradicionais. Nós queremos olhar e investir em países mais pobres, nós olhamos para esses países e queremos ser parceiros deles. Isso é um contraponto gigantesco quando a gente fala de Estados Unidos, especialmente num governo que quer ir contra todo mundo, que não tem nenhuma preocupação em melhorar o sistema internacional em termos da cooperação, em termos dos direitos humanos, em termos de melhorar a condição de vida das pessoas, que seja. Então, quando a China oferece isso via BRICS, junto de um país do tamanho do Brasil, da Rússia, da Índia, da África do Sul, e agora com Egito importantíssimo em termos geopolíticos, né? A Indonésia é extremamente importante, um dos países que mais cresce no mundo, população maior que a do Brasil, sem contar vários outros que já estão no processo de adesão também ao BRICS. Né? O que isso representa? Significa que, estrategicamente, esses países representam possibilidades diferentes de construir o que nós chamamos de ordenamento do mundo. Uma outra forma de pensar o mundo. Tanto que... Tirando a hegemonia dos Estados Unidos. Exatamente. É esse o temor de Trump? Exatamente. Tudo que ele fala é nessa ideia de America Great Again, fazer a América ser grande de novo. Ele nunca disse de onde, de quando, etc. E esse discurso de fazer Estados Unidos voltar a um lugar que era de antes é super comum também na história dos presidentes americanos. Né? Existe um mito grande da ideia do fim da hegemonia americana. Mas é muito difícil você falar que ainda tem uma hegemonia americana quando abertamente os países hoje, inclusive Colômbia, México, Canadá, falam: se você colocar taxas com a gente, nós vamos taxar igual. Reciprocidade, que é o caso do Brasil, por exemplo. Né? O Brasil falou muito claro: olha, nosso processo é com negociação, a gente trata pela diplomacia. Nós vamos usar o direito internacional. Se é aplicada a taxa X, nós vamos aplicar uma taxa Y do mesmo tamanho e nos mesmos produtos. Então, quando a gente fala do BRICS, a gente está falando de um volume de pessoas, de um mundo que, em geral, não foi ouvido. Onde que está a Índia, Brasil, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU? Onde que está... Quando a gente pensa... Absurdo a gente não fazer parte ainda, né? Exato. Aí a gente começa a olhar para o Conselho de Segurança. Rússia, França, Reino Unido, China e Estados Unidos. França e Reino Unido? Qual a importância desses caras hoje para garantir a estabilidade do sistema internacional? Qual a capacidade que eles têm de dialogar hoje com a América Latina, África e Ásia? Eu não estou negando que eles sejam grandes potências. São potências militares, é verdade, têm armas nucleares. Mas, bom, se for depender de armas nucleares, então coloca o Paquistão e a Índia também. Né? Se a temática for essa. É verdade. Então, o critério tem que ser muito mais importante que esse. E tem que ser de ouvir de fato. Né? Por isso que nos estudos em relações internacionais nós falamos de um giro decolonial, um giro pós-colonial. Que esse sul global hoje, ele entendeu que ele tem um peso muito grande, que ele tem uma capacidade de articulação e, se junto, consegue fazer pressão nas grandes potências. E o medo da moeda, hein? Se o BRICS lançar uma moeda, seria uma quebra do sistema financeiro mundial, né? Aí você falou o ponto todo.
o sistema financeiro internacional, o sistema multilateral de comércio, o sistema das normas da OMC, tudo foi construído pelos Estados Unidos. Sim. Então, quando o BRICS começa a fazer transações em moedas correntes, moedas próprias, por exemplo, ele abre mão de ter que usar esse lastro, de ter que usar essa moeda, de ter essa reserva, por exemplo, em dólar para poder garantir a transação. Isso é uma evolução gigantesca. Né? Ah, mas já tinha o euro, já tinha moeda X, Y, Z. Pois é, só que o BRICS, quando isola e faz dentro de si, da sua cesta de moedas, isso é uma representação dentro de um contexto que tem China, Índia, Brasil, etc., de muito poder. Eu acho que criar uma moeda própria, no sentido de substituir as moedas nacionais, eu acho que é improvável, pelo menos no curto prazo. Eu acho que é mais provável que eles comecem a fazer essas moedas de conversão, uma moeda comum de conversão. E aí sim, ela não é uma moeda formal, você não compraria, venderia essa moeda. É um índice. Tipo um índice. Então você teria ali um estabelecimento para poder fazer relações próprias e não dependeria, por exemplo... Esquece o dólar. De dólar subir e descendo o dia inteiro. Do euro, que depende de quê? Especulação o tempo todo. Isso deve tirar o sono do Trump, né? Tira o sono do Trump de grande parte do capital americano. Claro. É aí que está a questão. A gente está falando de grandes bilionários. A gente está falando justamente dessas pessoas que boa parte das fortunas delas está em ações, está em elementos muito mais simbólicos do que reais, do que de produção efetivamente econômica. São de especulação. Então, quando você faz isso na prática, se tira, portanto, esse dólar, você tira a estabilidade da própria moeda do sistema financeiro americano. E se o dólar deixa de ser essa moeda corrente, os Estados Unidos vão ter que arcar com um déficit muito grande, que já é um déficit gigantesco. Então a gente está falando ali de uma situação em que os Estados Unidos eles não conseguem mais determinar as regras do jogo. E, inclusive, quando faziam isso, lá atrás, mudaram unilateralmente, sozinhos, sem falar para ninguém. Acabou o padrão dólar-ouro, né? Nixon, 71. Exatamente. Estabeleceu ali um câmbio flutuante diferente. Você consegue contar essa história rapidinho? Claro. O professor consegue, né? A gente tenta, resumir, né? Essa história é muito interessante. Em 45, uma das coisas feitas para a estabilidade do sistema internacional... O mundo estava quebrado, né? Pós-guerra. Completamente. Né? Economicamente quebrado. Você precisa dar dinheiro para os estados se reconstruírem. Vai ter o plano Marshall. Os Estados Unidos vai soltar grana na Europa, basicamente. E vai definir também, junto dos principais atores, mas principalmente com o Reino Unido, que era outra potência da época, e queria colocar uma moeda à parte, ou não queria mais usar a Libra, né? Não tinha mais condição de dar lastro para essa moeda. Então vai estabelecer o padrão dólar-ouro, que vai ser o quê? Vai ter uma quantidade de X de onças de ouro que vai equivaler a um dólar. E esse dólar, então, portanto, dependendo da quantidade de ouro que você tem, você pode ter esse lastro em dólar tranquilamente. Então suas reservas são baseadas nisso. Sim. Só que tem um problema. Ao longo da década de 60, 70, 50 mesmo que seja, os países começam a crescer, começam a acumular mais ouro e começam a colocar uma pressão muito grande justamente nesse dólar, porque agora não é só os Estados Unidos que tem dólar de reserva. O que os Estados Unidos faz para tentar evitar os déficits duplos que tinham no país, né, externo e também interno? Cortam completamente esse padrão dólar-ouro e colocam um padrão agora falando assim, gente, é tudo flutuante especulativo. Tá bom? É dólar com o dólar, dólar com a moeda e cada um por si. E a nossa moeda vai ser pela conversibilidade dela, vai ser a moeda adotada nas negociações. Tá, porque a gente decidiu assim e vai ser assim. Você gostou, bate palma, se não gostou, paciência, né? É. E aí, justamente... Richard Nixon anunciou isso num pronunciamento à nação em 1971, né? Se eu não me engano. Acho que sim, na década de 70 com certeza. E ainda vieram 2 choques do petróleo na década de 70, né? 73, 79, a economia americana entrou naquele buraco, que vai dar, inclusive, espaço para os primeiros grandes conservadores ganharem poder nos Estados Unidos e o papinho neoliberal que a gente conhece com Ronald Reagan na década de 80. O Trump ele já falou que ele vai agir como um autocrata. Ele só está pondo gente que vai obedecer ele, vai obedecer cegamente. E o cara da Fox News para secretário de Defesa, imagina com a máquina... Com a máquina militar que tem nos Estados Unidos, o secretário de Defesa vai ser um comentarista da Fox News. Aliás, pegando carona nisso que a Bárbara está falando aqui, Roberto, você disse que não tem jeito, vai ser R$6 o dólar, vamos ter que nos acostumar com isso. Nem se o Trump fizer um monte de burrada lá... Não existe nada que não possa acontecer. O dólar vai continuar nesse patamar. No mercado que é livre... e que a oferta e demanda se comportam em função de expectativa, se ele começa a fazer uma guerra comercial... Ele falou que vai taxar todo mundo, e aí? É claro que você pode ter aí nesse caso, quer dizer, o dólar desvaloriza, não o real.
Vamos ter o real a 4, a Mas daí 3. todo mundo foge para CRI, para Só que Doge, a economia... pra- Por quê? Porque o mundo está quebrando. Não é uma situação desejável. Ele falou que vai taxar a China. Vamos pensar em algumas hipóteses, Você fazer uma acredita simulação nisso? aqui. Ele fala no discurso, vou pôr 100% de tarifa em cima da China. Isso. Será que ele pensou nas consequências? O desvio de fluxo de comércio que ele vai causar? E às vezes, alguns já me perguntaram em outras entrevistas, já vou começar a responder na frente aqui, mas isso é bom ou é ruim para o Brasil? Talvez, ninguém sabe. Ninguém Mas eu vou te sabe. explicar por quê. Porque na hora que ele põe 100% de tarifa no produto chinês, o principal prejudicado é o consumidor americano, Claro, não é o produtor chinês. claro. Ele talvez possa perder emprego lá também, indústrias vão quebrar e tal. Mas e o consumidor americano ficar sem o produto? Ué, mas tem o similar americano? Se tem, custa o dobro. Não. Se tem, custa o dobro. Se não, Tudo que Tava ele vendendo. vende É. vem da China. e às vezes a matéria-prima, o insumo, a máquina que está produzindo é chinesa. Porque a China ganhou nesses últimos 20, 30 anos uma predominância no mercado mundial, inclusive nos Estados Sim. Unidos, que todos nós, em menor ou maior escala, nos tornamos Todos os dependentes de chips, produtos chineses. Todos os chips são de lá. Todos os. As matérias-primas desse telefone celular, provavelmente mais da metade é chinês. Tudo Para que não vem, dizer os que tem na circuitos impressos. Tesla, tudo É. que tem no carro da Tesla vem da China. É. Então eu acho que vai ser Então, meio... você sabe, assim... Então esse é discurso de campanha. é que discurso agora, não se aplica à mas realidade. tem louco que aplica. Você É, acha ele, que ele é ele louco? é doido, né? Tem louco que aplica. Ué, ele é doido, que dúvida. Ele é Ele já doido. fez coisas que provou muito discursos. Ninguém fala isso num discurso. É tão É tão absurdo. populista. É tão populista. Agora, vamos supor que ele aplica. Ele vai causar uma turbulência no mercado mundial e nas moedas, que aí vale qualquer coisa. Aí é fora da curva. Entrou uma variável incógnita que ninguém sabe para onde vai. O Trump, eu falo com os meus alunos de economia internacional, porque o Trump é economista, né? Ele se formou na Universidade da Pensilvânia, uma das top 10 dos Estados Unidos. E eu tenho a impressão de que ele não fez a disciplina de economia internacional. Ele Sim, deve ter pago. mas ele ficou rico. Mas ele deve ter pago para alguém fazer. Entendi. Tá? Não, ele já era rico. Já a era. família dele já era. Ah, rica. entendi. Tá? É que nem o Elon Musk, ele, né, não, o- e ele teve a capacidade de falir cassino. Tá? Então é uma pessoa. Faliu o cassino? Faliu um Não cassino. sabia. É, Muita gente lá fala que ele não é esse administrador Não, mas não. de ouro aí Não, não que ele é. costuma dizer que é, né? Não é, longe. E o que ele faz, né? O que ele propõe hoje para a economia dos Estados Unidos que nos afeta diretamente? Né? Ele propõe um fechamento do comércio, Então, protecionismo, é um né? protecionismo. Velho e clássico, protecionismo. Quando a Inglaterra saiu, né, da União Europeia, né, o que aconteceu? Reduziu o preço dos ativos. E não tinha gente para trabalhar. O que são ativos? Conta aqui pra gente, o preço dos ativos. Ativos. Aí tem a própria moeda, tem os imóveis, né? Então tudo que a gente compra, né, e pode transferir, isso são ativos financeiros ou ativos imobiliários, né? Tá. Então máquinas, equipamentos, o preço da indústria caiu. Caiu. Tudo. E aumentou muito o preço dos serviços, porque as pessoas que entravam lá para realizar serviços que os britânicos não estavam dispostos a realizar, não entraram, então o preço subiu. Então não tinha motorista de caminhão de lixo, não tinha motorista para caminhão de transporte. Então, para incentivar tudo, para voltar a ter esses empregados, tem que aumentar o preço. E aí isso é repassado para o consumidor final. Certo. Então, além de perder o valor dos ativos, ainda aumentou o preço, né, dos bens de consumo, Quer de dizer, alimento. Ele fala que as empresas têm que voltar a produzir nos Estados Unidos. Tá? E não tem escala. Se a gente for comparar com a China, não tem capacidade de competir com a China. Não tem. De forma alguma. O que eu vejo que seria uma boa saída para os Estados Unidos, que eles já fizeram algumas vezes, na verdade, é atrair mais imigrantes. Conceder green card para uma grande quantidade de mão de obra qualificada para aumentar rapidamente a produtividade e, com isso, reduzir preço. Investimento em infraestrutura, porque hoje a infraestrutura dos Estados Unidos já perde Tá. para a infraestrutura da China, e tudo isso tem muito de relação com preço, né? O comércio depende disso, de uma infraestrutura mais eficiente.
Então, isso, tudo que ele está fazendo, que ele se propõe, pelo menos em discurso falar, vai completamente contra, né, o aumento de produtividade. Então, o que isso reflete para a gente? Que a economia dos Estados Unidos vai entrar num processo recessivo, tá? Vai ter mais inflação justamente porque vai taxar, então os preços vão subir. E isso vai encarecer o dólar para a gente. Vai encarecer o dólar ainda mais para a gente. A gente vai ter que dar uma pancada muito maior na taxa de juros, provocando mais recessão aqui. Mais recessão aqui. Agente laranja. Donald Trump. O cara chegando. E aí, você acha que ele vai fazer isso tudo que ele está anunciando já há tanto tempo? Né? Na campanha ele já falava disso. Ele tem condição de fazer? Ele pode fazer isso? Ele é louco o suficiente para fazer isso? Eu costumo brincar que, por mais louco que as pessoas sejam, elas não são burras, né? Ele é louco, mas não é burro. Então, assim, o Trump é louco, mas não é burro. Ele é louco, mas não rasga dinheiro. A gente costuma falar, né? Ele não rasga dinheiro. Assim, a pessoa que precisa demonstrar força é porque ela não tem, né? É muito mais um sinal de fraqueza. A pessoa que precisa ameaçar o outro é porque, na realidade, ela está com medo, né? Então, os Estados Unidos da América, eles estão já há algum tempo, desde o outro mandato do Trump, né? E aí, isso não é uma exclusividade do Partido Republicano, os democratas também, é uma cultura do governo americano de querer ser os donos do mundo, né? De não só exportar o seu expansionismo aí cultural e econômico, o seu modelo, e tentar impor isso às outras nações. Só que eles têm agora um problema que chama BRICS, né? Que originalmente era o Brasil, Rússia, Índia e China, depois entrou a África do Sul, e hoje já chegam aí a quase 36 países, né? Inclusive membros permanentes que ingressaram agora no final do ano passado, como a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Irã, né? Então tem um concorrente econômico de peso na nova geopolítica econômica principalmente, né? Então ele saiu ameaçando, e no primeiro dia ele saiu assinando os decretos que teoricamente não tem impacto nos costumes, esse negócio de expulsar imigrante. Assim, são coisas horríveis, né? Você vê o discurso dele de posse, é uma coisa lamentável, né? Um discurso imperialista, reacionário, tudo que você imaginar que a humanidade tinha se livrado disso na Segunda Guerra Mundial está voltando, né? Então, mas ele, coincidentemente, pelo menos até a gente começar o programa aqui, agora ele não tinha assinado nada contra o Brasil nem contra a China. Por isso que eu falo, ele é louco, mas não é burro, né? Porque já desde o primeiro mandato, quando ele começou essa guerra com a China, ele já tomou algumas pauladas que o fizeram recuar e falar, pô, talvez eu não seja tão poderoso assim, né? Porque existe um problema que a gente chama que é a moeda, né? A grande preocupação dos Estados Unidos é os BRICS parar de usar o dólar, né? A grande hegemonia, a potência realmente que os Estados Unidos exerce sobre o resto do mundo é econômica, né? O próprio capitalismo estadunidense vende que o poder econômico não, o dólar como essa moeda universal, né? É muito, talvez até mais importante do que o poder militar. Até porque quem financia toda essa máquina de guerra americana é o dólar. É o mundo inteiro utilizando o dólar, demandando dólar, fazendo reservas de todos os países em dólar, transacionando em dólar, comercialmente, né, internacionalmente em dólar. Isso a gente ajuda a financiar a economia americana. Os Estados Unidos podem imprimir moeda à vontade por causa disso, né? Sim. Existe demanda quase que ilimitada por dólar no mundo. Então o medo deles é China, Rússia e Brasil começarem a transacionar com outra moeda. Tanto que ele fez a declaração quando ele viu que os BRICS estavam fazendo, que inclusive é a Dilma Rousseff que preside o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? E eles pensam em fazer uma cesta de moedas, em que essa cesta de moedas seria o lastro dessa unidade de troca, poderia ser chamada de moeda também, dos BRICS, né? Que aí os países do BRICS iam transacionar entre eles com essa unidade. O que faz sentido, é muito lógico. Claro. Né? Os BRICS agora, chegando a 36 países, têm 47% da produção industrial do mundo e mais de 57% da população. Então, você acha essa ideia boa de criar uma nova moeda? Não, com certeza. Pra gente vai ser bom. O mundo inteiro é refém dos americanos, é por isso que eles... Faz sentido o agente laranja está aí falando esse monte de besteira, ofendendo todo mundo, até os aliados dele. Quer tomar a Groenlândia, quer anexar o Canadá. Panamá, vai invadir o Panamá. Faz sentido. Não, é essa megalomania deles achar que são donos do mundo, né? O Trump, ele acha que os Estados Unidos é dono do mundo. Então, ele tem até uma razão que o BRICS é a maior ameaça que existe para os Estados Unidos, né? Qual que é a dele? Ele é midiático. E ele vai governar o país como um programa de TV. Então, aqui, a gente faz
Vamos fazer aqui algumas organizações. Ele já avisou que ele vai fazer o governo da vingança. Então, isso é importante. Então, essa frase dele eu achei muito forte. Então, ela tá guardada numa caixinha minha aqui. Então, ele vai fazer o governo da vingança. Então, isso é uma coisa Ele vem com tudo. interessante. O slogan dele não é um slogan só. O MAGA, que é o Make America Great Again, não é só um slogan. Ele é um fundamento todo, onde você fortalece, coloca em primeiro plano, e de um outro lado você tem todo um bloco geopolítico que se movimenta rápido, com BRICS liderado com China, com Rússia, com uma tentativa do quê? De ter uma outra moeda, um meio de pagamento em comum, onde você retire essa hegemonia do dólar, que é decorrente desde a reunião de Bretton Woods da Segunda Guerra Mundial. O dólar é a reserva internacional do mundo. Então, perder isso é uma outra história. Vai começar uma outra história, porque desde que eu nasci o dólar é a reserva internacional. Pode ser que até o dia que eu morrer vai ser o yuan ou outra moeda. Então, ele está... todos esses anúncios que ele fez, me pareceu que quando ele se referiu à possível criação de uma moeda nos BRICS, foi o anúncio que ele fez com mais medo. Isso. Você sentiu isso? Senti. Mas esse é o ponto. Esse é um ponto que deve Esse é o ponto. preocupar muito os Estados Unidos. Os Unidos. Estados Unidos, ele tem na estrutura dele o que a gente chama de déficit gêmeo, né? Não vou entrar na tecnicidade porque a gente está aqui tomando café. Mas ele gasta infinitamente mais do que ele arrecada, ele faz guerra e financia a guerra pelo mundo inteiro, e ele importa muito mais do que ele exporta. Então ele tem um déficit na balança, no balanço de pagamentos, e ele também tem um déficit na balança comercial, e ele tem um déficit fiscal enorme. E é o mundo inteiro que financia, porque ele emite dólares e o mundo inteiro consome aquilo. Se aquilo muda, a estrutura interna dele vai mudar também. Então, é literalmente uma hegemonia que passa a trocar. E a gente não pode esquecer, quando a gente estuda, né, história econômica, que os outros países na história também acharam que a hegemonia deles não ia acabar. Né? Então, esse é uma questão... Perder isso seria o colapso do sistema financeiro dos Estados Unidos. É um outro modelo. Então, sim, eu acho que ele vem com um modelo muito midiático. A impressão que eu tenho, às vezes, é que vai ser assim uma granada por semana. Ele vai soltando uma granada por semana, entendeu? De tudo que ele pode vir a fazer, das coisas que ele já disse que vai fazer, como taxar produtos da China em 100%, taxar produto brasileiro, ele vai taxar todo mundo, né? Sei lá. O que mais deve preocupar nós brasileiros, na sua visão? Uma coisa é ele num comício falar: tudo que vier de fora eu vou taxar porque eu quero fazer a América grande de novo, né? Quem escuta isso, não tem entendimento de cenário internacional, de nada disso, vai dizer o quê? Oba, que maravilha, né? A gente vai ser mais fortalecido. A estrutura não funciona desse jeito. Porque se ele sobretaxar esses itens, não significa que as pessoas não vão comprar, significa que o preço vai subir só. Então, o preço vai subir. Então, não dá para subir todos os preços da economia, né? E aqui você também, ele vai mudar com consumo, isso vai diminuir o consumo, aumenta a inflação. No entanto, que o Banco Central americano soltou uma nota hoje, dizendo que há uma preocupação que com as medidas que ele já anunciou, que aquilo aumente a inflação do país. Agora, para toda ação tem uma reação. Então, se ele sobretaxar os itens, o governo Biden já fez isso. O carro elétrico da China já saiu de 25 para 50, se eu não me engano. É verdade. Ou chegou a 100, painel solar que foi 50. Isso já foi sobretaxado. E às vezes nem sobretaxando você consegue nem produzir internamente ou nem ter um preço que as pessoas deixem de comprar. Então pode ser apenas mais uma bravata. É uma bravata, mas Trump. A gente também não pode esquecer daquela caixinha minha, que é a caixinha da vingança. Eu não sei o que quer dizer isso, a gente vai descobrir ao longo do mandato.